eu estou muito alegre de estar com vocês aqui esta noite. Pastor Orlando me ligou e disse, pastor Gilvan, nessa pandemia que nós estamos vivendo, o senhor sabe como está no Brasil. E eu estou acompanhando, né, irmãos do Amazonas, vocês vão ter ideia, só de Manaus, do campo do pastor Jonatas, 17 pastores foram embora. O pastor de Porto Seguro me ligou a semana passada, disse que só da CEADEB, da Convenção da Bahia, num dia só, sepultaram 5 pastores. Te dei a notícia de lá do pastor Freitas, não é? Então, os irmãos sabem que essa epidemia veio para marcar mesmo. E não foi só no Brasil, no mundo todo. Mas eu trago de Deus uma palavra para vocês aqui, dizendo o seguinte, que esse vírus é invisível. Quem já viu ele? Ninguém, né? Só que nós temos um Deus, que é invisível, mas é real, está conosco aqui. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, antes de abrir a Bíblia. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus criativo. Eu disse o quê? É um Deus criativo. Presta atenção. Presta atenção agora. O primeiro homem da Bíblia, da história da humanidade, como é que chama mesmo? Como é? Quantas letras tem no português? Quantas letras? 4. No hebraico é 3. No português, 4. No hebraico, 3. Repara que Deus criativo é esse nosso. No nosso português é Adão, não é isso? No hebraico é Adão. É o Aleph, o Dalet e o Men. O Aleph, o Dalet e o Men. Repara só. O Aleph forma a palavra Ish, que é homem. O Dalet, que é o D nosso, que no hebraico é o Dalet, no nosso português é o D. Forma a expressão da palavra porta. O Men forma a palavra Messias, no nosso português. No hebraico, Machia, o Machia. Então, veja, o homem, que é o Aleph, passando pela porta, encontra com Messias. Pegou não? Pegou nada, você deu glória a Deus, mas não pegou ainda. Eu vou ter que explicar de novo, presta atenção. O Aleph forma a palavra Ishi, que é a palavra homem. O Dalet é porta. E o M, que é o Men, que no português é o Men, no português é o Me, no hebraico é o Men, forma a palavra Machia ou Messias. Então veja, o homem passando pela porta encontra com Messias. Pegou agora? E outra coisa, ele disse que ele é o caminho. Falou ou não falou? Então, o caminho continua estreito e a porta não passou por reforma. Pegaram não, eu apertei vocês sem abraçar. Escuta, o caminho continua estreito e a porta não passou por reforma. Você lembra que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade. Por que ele é a verdade? Escuta agora. A palavra verdade, no hebraico, no grego, é aletheia. No grego é o quê? Aletheia, que aparece 77 vezes no Novo Testamento. No hebraico, a palavra verdade é emeti. É 3 palavras. Emeti. Então é o Aleph, tá vendo? É interessante que o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Agora veja, o Tav, emeti, o Men é a letra do meio do alfabeto hebraico, que são 22 letras. O Men está no meio certinho. E o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então veja, quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, repara essa. A verdade começa com, são 3 letras também, emeti. Então o Aleph, está vendo? O Men e o Tav. Então, acontece que ele está no começo, se mantém no meio e também está no fim. Pegou não? O Dali pegou. Dali pegou. Cabra inteligente. Eu acho que nasceu na Bahia, eu acho. Acho que veio da Bahia para cá. Que baiano passa rápido. Aleluia. Então veja, ele está no começo, mantém no meio e se mantém no fim. Para ser a verdade, ele é o começo, mantém no meio e está no fim. Dê glória a Deus. É lindo ou não é isso?
Os judeus diz que o hebraico foi a língua que Deus escolheu para se revelar à humanidade. Vocês acham que eles estão certos ou eles estão errados? A Bíblia foi escrita em que, irmão? A Bíblia foi escrita em que língua? O hebraico. Vamos para Ezequiel 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Então você já viu que o nosso Deus é criativo, é ou não é? Ezequiel 22, vocês já ouviram muito pregar sobre esse versículo, mas eu quero falar sobre este texto. Ezequiel 22, 30, acharam? Aleluia. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, acharam? Diz assim, eu vou ler sozinho, depois eu queria que vocês lessem, todos vocês. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Vocês, vai. Ele botou o 31. É o 30. Aê, vai vocês, vai. Porém a ninguém. Meus irmãos, essa era a história triste do povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Quando Israel completou 70 anos, pastor Orlando sabe, nós ficamos 12 dias lá, e eu participei de alguns seminários em Israel, e que marcou a minha vida. Eu disse ao pastor Pedro de Alto Laje, que é o nosso terceiro vice-presidente da convenção, que quando você vai a Israel, você passa 10, 12 ou 15 dias lá, que você vem de lá, você volta de lá, você participando de algum seminário, a sua visão de reino, muda pelo menos 30% a 40%. Meus irmãos, essa história aqui, era o período que viveu o profeta Ezequiel em Israel. Deus diz que procurei dentre eles um homem. Ele não disse procurei 100 homens, ele disse procurei um homem que estivesse na brecha. E Deus me traz aqui para dizer a vocês qual o tipo de homem que Deus procura para usar. E eu confesso a vocês que quando eu falo de homem, eu estou falando também de mulheres. Que tipo de homem Deus procura para usar? Será que um homem perfeito, por exemplo, se ele procurasse um homem perfeito para usar, eu estava fora. Que um homem de 1,59 m tem faltando alguma coisa. Até porque, se tamanho fosse dinheiro, eu só servia para troco. Mas eu aprendi no Nordeste do Brasil que o galo se conhece pelo canto, a madeira pela casca, o boi pelo chifre, mas o homem é pela palavra. Pegou não, pegou nada, eu vou ter que dizer de novo. O galo se conhece pelo canto, a madeira pela casca, o boi pelo chifre, mas o homem é pela palavra. Você procura alguém para casar, você procurou alguém para casar. Procurou ou não procurou, pastor Orlando? Você viu a sua morena, menino, com 18 anos, era um avião. Você disse, essa aqui, entendeu? A minha tinha 14 para 15, quando eu conheci pela primeira... vez, não, quando começamos a namorar. Eu casei, eu tinha 21, ela tinha 16, eu até esqueci. 16. Então você escolhe a pessoa para casar, sim ou não? Como nós vimos aqui, o casal aqui, acabamos aqui. Você escolhe a casa para morar, o emprego para trabalhar, não é assim? Você escolhe a casa para morar, a igreja para congregar, o carro para comprar, e Deus procura alguém para usar. Pegou não? Deus procura alguém para usar. E nessa época de pandemia,
é que Deus me traz aqui para dizer que Deus está à procura de homens e de mulheres, nesse momento de crise, para Ele usar como uma tocha em sua mão. Pegou, irmão? Aleluia! Veja só, gostaria de destacar aqui, pelo menos, alguns tipos de homem que Deus procura para Ele usar. No Salmo 101, verso 6, diz a Bíblia assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Deus procura alguém com espírito voluntário, isto é, Deus procura alguém que diga sempre: eis-me aqui, Senhor, que se entregue na mão de Deus sem reserva. Agora, olha para mim, eu costumo dizer que fui criado na igreja desde os meus 14 anos, e já vi muita gente pregar baseado nesse versículo aqui. Mas Deus me traz uma visão nesse texto totalmente diferente daquilo que eu já ouvi. Por exemplo, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus não rejeitou a oferta de Caim primeiro. Deus rejeitou o próprio Caim. Quando você vai escutar ou ler na Bíblia a história de Abraão, quando Deus pede a Abraão, quando eu vi aqui o irmão Jackson falando, que a irmã falou aqui do amor, que a pessoa doar tudo que tem, dá aos pobres, dá o corpo para ser queimado, e não tiver o amor, nada seria. Agora eu pergunto a vocês, quando Deus chega para Abraão, pastor Orlando, e diz assim: Abraão, olha que coisa, vai à terra de Moriá, entre as montanhas, apresente lá teu filho a mim, de sacrifício. Olha para cá, Deus dá Isaac a Abraão, depois de Abraão já numa idade avançada, e Deus tinha dito a Abraão que Isaac seria a sua promessa. Agora veja só, Deus agora pede Isaac a Abraão. Irmão, não parece uma contradição? Não parece uma contradição? Deus dá Isaac a Abraão, e outra coisa, quando Deus pede, Deus diz assim: dá-me teu filho, teu único filho. Aí Deus diz, Isaac, Deus dá o nome, não seria Ismael, seria Isaac. Ou seja, o da promessa. Mas Abraão vai. Quando chega no capítulo 22 do livro do Gênesis, versículo de número 5, diz a Bíblia que Abraão diz assim para os moços que foi com ele: vocês fiquem aqui, que eu e o moço iremos até ali, e tendo adorado, voltaremos até a vós. Olha para mim, Abraão viveu, senhoras e senhores, quase 500 anos antes da lei. Agora eu pergunto a vocês, quando Deus falou com isso com Abraão, já existia a Bíblia? Hã? Não. Aonde foi que Abraão leu que alguém ressuscitou? Bora, meu amigo. Me ajude a pensar agora. Aonde foi que Abraão leu que alguém tinha ressuscitado? Que ele fala aqui, no capítulo 22, versículo de número 5, coloca aí, meu amigo, me ajude a pregar isto. No final do culto, o pastor Orlando te dá um cachorro quente e a esposa dele te dá uma Coca-Cola. Ela não é mão de vaca, não. Ela veio como é? Com a cor assim, de uma roupa assim, meu irmão. Que, entendeu agora? Já falei com ela lá, ela não está aqui dentro, porque ela disse que não está se sentindo muito bem, etc, entendeu? Mas está ligada no fio que desce. Aleluia, crente! Botou o texto, meu irmão. Capítulo 22, versículo de número 5, vai ali. Olha o que ele disse, vai. Olha para mim, ele ia sacrificar ou não ia? Ia. Agora olha para mim. Vocês sabem como era o sacrifício? Cortava o animal em pedaço e colocava em cima do altar. Na cabeça de Abraão, ele deveria fazer o mesmo. Até porque ele levou cutelo, levou lenha para o altar ou não levou? Ele levou o cutelo só para brincar, foi? Para que servia aquele cutelo? Para cortar em pedaço. Agora, incrível é que Abraão tinha uma fé tão forte em Deus, que é desse homem que Deus está à procura para ele usar. Como assim, pastor? Presta atenção. Eu não estou falando que eu acho que eu penso, estou falando da Bíblia. Presta atenção agora. Ele vai e diz para o moço: ficai aqui, está lá, ficai aqui, ó, ficai aqui com o jumento, que eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Ele estava falando que ia voltar sozinho?
Ele estava falando que ia voltar sozinho? Não, tornaremos avós. O que é que ele estava dizendo? Eu vou sacrificar meu filho, mas o Deus que é meu amigo vai ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus! É esse tipo de homem que Deus procura, meu irmão. Homem que tenha a capacidade de se entregar a Deus sem reserva. Porque quando Deus pede Isaque em sacrifício, Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão. Pegou não? Pegaram não. Vou falar. Quando Deus pediu Isaque em sacrifício, Deus não queria Isaque. Deus queria, era Abraão sem reserva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é à toa que esse homem se tornou, senhoras e senhores, um dos homens mais importantes da história da humanidade. Até porque, repara essa, segura essa, mais de 50% da economia mundial está na mão do judeu, do povo judeu. Por exemplo, quem são os donos do Banco Safra? Banco que da elite da Europa, que deposita seus dinheiros. Do dono do Banco Safra, Moisés Safra e Edmond Safra. Quem são eles? Eu vi lá em Israel, faculdade, escrita em hebraico em cima e em português embaixo. Eu digo, não é possível. Aí quando eu vi embaixo, estava escrita, mantida por Edmond Safra e Moisés Safra, que viveu muito tempo aqui no Brasil. Edmond Safra e Moisés Safra, judeus. Se você pegar na Europa, mais de 50% de todos os bancos da Europa, os donos são judeus. E quem são o pai dos judeus? Quem é o pai dos judeus? Quem é o pai dos judeus? Abraão. Quem é o pai dos crentes na fé? Quem é o pai do povo árabe? Quem é o pai do povo árabe? Então ele se torna o pai do povo árabe, que controla mais de 68% do petróleo do mundo. O povo árabe, eles controlam mais de 68% do petróleo do mundo. Ele se torna pai do povo árabe, pai dos crentes na fé e pai dos judeus. Pegaram? Que vale a pena servir a este Deus? Vale a pena ser fiel a este Deus? Vale a pena glorificar a este Deus? Magnificar este Deus? Porque a fé, senhoras e senhores, faz fé o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Ninguém recebe nada de Deus se não for pela atitude de fé. Romanos 4,20, coloca lá, doutor. Romanos 4,20. Veja o que é que diz a Bíblia. Romanos 4,20. Me ajude a pregar. Romanos 4, verso 20. Repara o que diz a Bíblia. Presta atenção. E eu vou mostrar a vocês um segredo. Romanos 4,20. Leia para mim, vai alto, vocês. Vai aí. Está aqui em cima? Mais uma vez. Olha para mim agora, eu quero ver se vocês pensam rápido comigo. Vamos lá. Glória a Deus, porque isso aí está falando de Abraão. Glória a Deus para Abraão, se via de quê? Pegou não, o povo de Interlagos não pegou, minha pastora, não pegou. Ó, glória a Deus para Abraão ali, se via de quê? Lê o texto, todo mundo vai, lê o texto. Pegaram ainda não? Diz a ciência moderna que a mulher é mais inteligente do que o homem. A ciência moderna que diz. Eu não creio muito nessa pesquisa, não. A ciência moderna diz que o homem pensa pelo um lado só do cérebro. E a mulher, a ciência moderna descobriu que ela pensa pelos dois lados. Aí a ciência moderna diz que a mulher é mais inteligente do que o homem. Eu não creio muito nessa pesquisa, não. Então vamos lá vocês. Glória a Deus se via para quê para Abraão? Fortificante. Então todo crente que vem à igreja, que ele glorifica, ele é fortalecido na fé. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Você percebe que quanto mais glória, repara esta, pastor Lando. Se eu tenho um pedaço de pão e te dou a metade, eu fico com o quê?
Com a metade. Eu fiquei com a metade, dei a metade da minha metade para o pastor Jackson. O que aconteceu? Eu fiquei com o quê? A terça parte. Já glória a Deus é diferente. Quanto mais glória você dá, mais glória você recebe. Pegou não? Pegou não? Pegou não. Quanto mais glória você dá, mais glória você recebe. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vamos para a Bíblia? Deixa eu lembrar onde está. Isaías 41. Isaías 42, versículo 8. Coloca, meu amigo. Isaías 42, versículo 8. Vamos lá? Vamos ver o que diz a Bíblia? Isaías 42, verso 8. Tomara que eu acertei, hein? Cabeça do baiano não é sempre que acerta não, viu? Vai. Leia lá. Aí parece que deu um nó na cabeça. A minha glória, Deus diz, a minha glória a outro não darei. Deus está dizendo que não dá a sua glória a ninguém. Está escrito, está ou não está? Eu estou dizendo, meu pastor, o que está na Bíblia. Deus diz que a sua glória, Ele não dá a ninguém. Agora, sai daí e vai para João 17, 22. Aleluia, aleluia, aleluia. João 17, 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, verso 22. Vai, vê o que diz a Bíblia. Agora deu um nó na cabeça de vocês. Eu vou abraçar vocês, abracei sem apertar vocês. No capítulo 42, verso 8, ele diz que a sua glória, ele não dá a ninguém. Já aqui, ele dá ou não dá? Ele dá ou não dá aqui? Porque há dois tipos de glória, senhoras e senhores. A glória chamada doxa, que ele não abre mão, a glória é dele, ele não deixa transmitir essa glória para ninguém, que ele disse a Moisés, que Moisés queria ver a glória dele. Você lembra? Ele disse, Moisés, eu vou passar, e quando eu passar, você me vê pelas costas, ou seja, a minha glória você me vê pelas costas, porque a glória de Deus nele, homem nenhum pode ver, mas a glória de Deus em Cristo é aquilo que está em João, capítulo 1, 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua. Quem é a glória de Deus? Jesus Cristo de Nazaré, que vai chegar em Interlagos ou já está? Vai chegar ou já está? Se ele está aqui, abre a boca e dá um glória a ele bem forte nesta noite. Então ele dá glória. Mas qual é o objetivo da glória? Para que sejamos um. Como ele, o Pai e o Filho é um. Pegou não? A glória que ele nos dá é para nos unir, para fazermos a sua obra. Bendito seja o seu nome para sempre. Presta atenção agora. No capítulo 12 do Salmo, versículo 1, diz assim: reconhecendo a escassez dos homens fiéis no seu tempo, o salmista diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os homens. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos irmãos de Corinto, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disto, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O que Deus procura, o homem que Deus procura, para ele usar nessas últimas horas da igreja na terra, é homem fiel a Deus e a sua palavra. Pegou, irmão? Homem fiel a Deus e a sua palavra. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: e que de mim muitas testemunhas ouviste, confia, ó, a homens fiéis, que seja idôneo, para também ensinarem a outrem. Por exemplo, eu dizia ao pastor Jackson, do pastor Orlando, foi hoje? Foi hoje? Ontem, por telefone. Eu falei, é tão bom você ter amigo. Meu avô já dizia assim, nego, mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Pegou não. Isso é coisa do Nordeste, irmão.
Meu avô dizia, o senhor não conhece esse dizer, conhece esse dizer? Já viu falar, né? Mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Ou seja, é tão bom você ter um pastor que você sabe que na hora do seu sofrimento, você pode se abrir com ele. Dizer, pastor, me ajude, estou passando por uma dificuldade de doença, meu filho, meu genro, minha prima, meu sobrinho, etc, sei lá o quê, está passando. Aí você se abre. Agora tem gente, irmão, que você não pode se abrir, porque quando você se abre, o bairro todo fica sabendo da dificuldade do irmão. Tem gente que ele não quer saber do que você está passando para lhe ajudar, mas para passar por outro. Então Paulo está dizendo aqui, que quanto a mim, olha o que ele disse, quanto a mim, muitas testemunhas ouviste, confia, ó, a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinares a outrem. Você vê, eu dizia para um pastor amigo meu, que pegou a carta, foi embora para outro estado, e ele muito chegado meu, mandou uma mensagem para mim, eu disse para ele, companheiro, você não precisa falar mais nada, você sentado na igreja, sem nem dar bênção apostólica, você somente sentado lá, a sua vida já ensina, o Senhor é um exemplo de vida. Esse período de 2, 3 anos que convivemos juntos, nós podemos observar que o Senhor tem um testemunho de crente, é um homem de Deus, porque tem muito crente hoje por aí, irmão, que ele não vale, mas não paga nem a luz que dorme, uma vida toda atrapalhada, e diz que é crente. Pode ser crente de 1,99, mas o crente fiel a Deus, ele cumpre com os seus compromissos e honra a Deus e a sua palavra. Bendito seja o seu nome para sempre. Segundo tipo de gente que Deus procura, adorador. Aqui vai. Segundo tipo que Deus procura, adorador. Adorador. João 4, versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 4, 23, Jesus disse para aquela mulher que estava no poço, que você conhece, esperando pegar água. Você conhece toda a história, eu não vou me ater na história. Jesus disse assim, ó, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Agora olha para mim, irmão, olha para mim, vamos ser sinceros. Se achasse adorador em cada esquina, precisava Deus procurar? Alguém já gritou, ah meu Deus, precisava alguém procurar? Precisava Deus procurar, irmão? Olha para mim agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo no Brasil inteiro e no mundo, é nessa pandemia que Deus quer conhecer os seus verdadeiros adoradores. Senhoras e senhores, o camarada vai no supermercado, o camarada vai para a cachoeira, vai para as praias, vai para o banco, vai comprar remédio, vai na padaria, ele anda por todo canto, mas na igreja o cabra não vem e bota desculpa na pandemia. Tem crente que nesta pandemia, há mais de 7 meses, ou seja, quase 7 meses, sem pisar o pé na igreja. Ainda estão dizendo por aí, não, a igreja sou eu. Alguém me procurou e disse, pastor Gilvan, nessa pandemia eu descobri que o crente não precisa da igreja, que o meu pastor disse, que eu falava para minha esposa hoje, que alguém disse, um obreiro evangelista disse, pastor Gilvan, o meu pastor disse, o galo aonde canta janta, falando do dízimo, como eu não estou reunindo, não precisa eu dar meu dízimo. Senhoras e senhores, mas olha para cá, aí ele me disse, eu descobri, pastor Gilvan, que não precisa, ou seja, o crente não precisa da igreja para ser salvo. Essa pandemia me ensinou que não preciso de igreja para ser salvo. Aí o Senhor me diz o quê? Eu digo, vou lhe dizer uma resposta baseada na Bíblia.
A igreja não salva mesmo não. Quem salva é o dono da igreja. A igreja em si não salva ninguém. Agora, quem não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. Pegou, minha pastora? Mas muita gente não pegou não. Eu vou ter que repetir. A igreja não salva mesmo não. Agora, quem não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. Pegou, meu doutor? Pegou? Então vamos nós. Então Deus está à procura de adoradores. Olha para mim aqui, por favor. Se o pai procura adoradores, é sinal que existe poucos adoradores. Se o adorador, se um verdadeiro adorador vai muito além de cantar, a verdadeira adoração vai muito além de cantar, presta atenção, de cantar e tocar. Tudo isto são uma expressão da adoração, mas não é adoração. Adoração é um estilo de vida, não tem nada a ver com a música, com o estilo da música, mas com o estilo de vida. Até porque a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é no Gênesis 22, verso 5. Eu pergunto a vocês, Abraão estava levando para o monte guitarra, contrabaixo, violão, mas ele não disse que estava indo adorar? Ele disse ou não disse que estava indo adorar? Olha lá o texto, muito obrigado, doutor. Olha o texto, lê o texto de novo, vai para mim, leia lá, vai lá. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é aqui. Antes dali, você pode procurar em qualquer texto. Antes dali, você não vai achar. A primeira expressão da palavra adoração está aqui. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que a adoração está ligado ao sacrifício. A adoração não se resume a 2 horas de culto. A adoração é um estilo de vida. E é esse estilo de vida que Deus quer encontrar nos seus adoradores. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Irmão, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Shayon, dalamandou basadeque. Aleluia! Irmão, você pega o árabe. O camarada ora 7 orações por dia. No aeroporto, lotado de gente, ele pega aquele pano dele, joga no chão e bota a cara no pó. O hotel lotado de gente, ele chega na recepção, coloca o pano dele no chão e coloca no avião. Não é desses aviãozinhos que nós voamos daqui para São Paulo, não, meu irmão. É esse aviãozão, esses aviões. Olha, irmão, naquele corredor, na hora que chega o horário, ele bota o pano lá, ó. Aí bota um de lá, outro bota lá, e todo mundo lá, com a cara no pó. Orar o Deus Alá deles. Na cidade, como eu tive no Egito, e no Egito, mais de 90% é o sistema deles. Lá no Egito, eu via mesquita para tudo quanto é lado. E quando tocava o sino, para a hora da oração, todo mundo corria para a oração. Agora, olha para mim, eu aprendi lá. Um negócio que eu vou dizer aqui a vocês. Meu irmão, oração e leitura da Bíblia, você é um hábito. Você só tem o hábito de ler quando lê. Você só tem o hábito de orar orando, sim ou não? Agora você diz, pastor, mas eu não entendi. Porque a oração faz parte da adoração, sim ou não? Porque nós aprendemos errado, eu também. No Pai Nosso, quando Jesus ensina o Pai Nosso, Jesus ensina o Pai Nosso mandando adorar antes de pedir. A gente que aprendeu errado. Como é que diz o Pai Nosso? Bora Mateus 6, como é que Jesus ensinou o Pai Nosso? Como é que diz? Bora para o Pai Nosso, bora para o Pai Nosso. Vocês me ajudam, vai. Para um pouco, isso aí é adoração ou não é? Isso aí é adoração ou não é? Jesus ensinou que na hora da oração do Pai Nosso, você antes de pedir, você tem que adorar. E eu descobri que quando um adorador de verdade pede alguma coisa, Deus não nega, pegou não.
Pegou não, vou repetir. Quando um adorador de verdade pede alguma coisa a Deus, Deus não nega. Agora olha para mim. Aí você diz, pastor, mas eu não sinto vontade de orar. Então ore até a vontade chegar. Pegou, minha pastora? O povo não pegou. Pastor, mas eu não sinto, porque, irmão, eu sei, a esposa me pegou um galo e botou lá em casa. Porque ela tem o orquidário, e no orquidário dá muito mato. E aí, ela pegou, quantas galinhas, não? 3 ou 4? 4 galinhas, 3 ou 4 galinhas lá. E botou o galo. Esse bendito galo, quando dá 4 horas da manhã, aí eu falei, Jesus, é 4 horas, está muito frio. Aí esse dia o Espírito Santo falou assim, ó, o galo está cantando e vai para a panela. E tu está trabalhando para ir para o céu. Vamos orar. Aí eu, puf, entendeu? Só que lá em casa, a cama é grande. Eu não sei se a cama é grande, porque eu sou pequeno, eu não entendo. Mas a cama, quando eu vou colocar o joelho, dá quase aqui em mim. Para ela dá certo, para mim não dá. Aí sabe o que eu vou? Aí eu vou para o outro quarto. Pé no duro, tá aí. Eu vou orar no outro quarto. Entendeu agora? Então o galo me chama para orar. Aí alguém diz assim, pastor, mas como é? Aí eu oro até às 6 da manhã. Depois das 6 eu tomo um café normalmente e vou para a Bíblia, porque dou aula há quase 30 anos no seminário. Aí vou para a Bíblia. Então, essa Bíblia aqui eu estudo diariamente. A esposa está lá pelo menos de 8 a 10 horas diário a estudo sistemático da Bíblia. Aí Deus me traz aqui para te falar como é que o crente, irmão, vai dar conta do recado de ser crente, ficando 8 dias, irmão, sem ler esse livro. Que cristianismo é esse, irmão? Mas, pastor Gilvan, eu nasci na igreja, e daí? Deus não tem neto não, filho, Deus só tem filho, viu? O senhor sabia, meu pastor, Deus é tão criativo. Outra hora eu vou pregar aqui sobre a criatividade de Deus no hebraico, para vocês entenderem. Mas Deus é tão criativo que a palavra neto não existe na Bíblia. O senhor sabia disso? Não existe a palavra neto na Bíblia. Porque Deus só tem filho, irmão. E Deus só toma por filho quem considera ele como pai. E para ter ele como pai, tem que se submeter diante da sua palavra. E Deus me traz aqui para te dizer mais uma. Olha para mim, irmão. Olha para mim aqui agora. Porque na última vez que eu vim aqui, eu fui mais o pastor Orlando jantar na casa de um irmão que me recebeu com todo carinho. Eu e o pastor Orlando. A tua esposa não foi, não. Foi não, só nós dois. Mas não recebeu tão bem lá. Quando eu chego aqui, procuro a informação dele, ele falou que já partiu para outro lugar. Já foi embora. Você está vendo como é a nossa vida? Você que está aqui esta noite, preste atenção que eu vou lhe dizer. A nossa vida aqui, irmão, é passageira. Parece que foi ontem que eu estava numa fila para pegar carteira de reservista, que com 18 anos. Eu digo, não é que eu já fiz 18 anos, não é que eu já sou de maior, que alegria, agora eu posso andar sozinho, eu posso viajar sozinho. Na época eu era garoto, aí tinha aquela vontade de ser de maior, para ser dono do nariz. Parece que foi ontem, 57 anos já estou, olha, parece que foi ontem. Então a vida passa muito rápida, meu amigo. Agora olha para mim, para onde nós vamos? Este adorador que eu estou falando a você, para onde nós vamos? Não existe relógio. Não existe segunda-feira. Não existe domingo. Daqui a pouco o culto acaba, você vai para a sua casa, aí só vai esperar no outro domingo para se juntar de novo. Mas vai chegar um dia que nós vamos nos reunir para nunca mais se separar. Levanta a mão e adora a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Então Deus procura, segundo tipo de homem, Deus procura adoradores. Olha o que Jesus disse em Mateus 18, 28. Então aquele servo, prostrando, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Agora veja, a palavra adoração é a palavra proskunel. Eu disse o quê? Proskunel. A palavra pros significa ir para. Kunel significa beijar. Então, a palavra adoração é se curvar diante daquele que está em cima para reinar, embaixo para sustentar,
na frente para dirigir, atrás para aguardar, longe para ouvir, em volta para observar, no coração da igreja para ser amado e na boca da mesma para ser glorificado. Glorifique a Ele aqui esta noite. Aleluia! Glória a Deus! Veja o que Jesus disse em Mateus 15, 8 e 9. Olha o que ele disse. Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Significa dizer, senhoras e senhores, que tem adoração, algumas igrejas aí, que diz que está adorando Deus, mas Deus não está nem um pouco virado para esse tipo de adoração. Olha o que diz a Bíblia em Amós, capítulo 5, verso 23. Coloca lá, meu amigo. Amós, capítulo 5, versículo 23, do profeta Amós, por favor. Veja o que diz a Bíblia. Amós 5, 23. Amós 5, 23. Achou? Leia para mim, por favor, vocês. Mais uma vez. Olha, irmão, o cara fica o dia todo na televisão. Na televisão. Eu tenho uma lá, irmão, pastor Orlando, 52 polegadas. Aí eu tinha a 8 TV. Só que eu falei com a Noemi, meu menino, pai, o meu menino, o que é professor, ele também é igual o pai, gosta de ler, ama ler. Então ele disse: pai, o senhor está pagando um negócio, o senhor não utiliza. Aí eu cancelei. Então está lá, se você me perguntar assim, pastor Ivan, o senhor vê, irmão, está lá, a televisão só está aí, eu e ela. Eu e ela só, os filhos tudo casados, independente, entendeu agora? Então eu tenho lá, aí eu fico pensando, como é que o crente fica o dia todo na televisão, aí na semana toda vendo novela, que agora, está passando agora, como é que fala? Eu não sou, mas vi, rapidinho passou aí, como é que chama? Vê de novo, não sei o que de novo, como é que fala? Hã? Vale a pena ver de novo. Aí sabe a qual é que está passando? Que passou uns anos atrás e eu estudei na Veja, que na época eu tinha a revista Veja, e eu li na revista Veja, a revista Veja botou assim, ó, porque Laço para a Família atrai mais de 34 milhões de brasileiros. Aí eu pensei, na revista Veja dizia, Laço para a Família, porque o nome da novela é Laço de Família. Laço de Família. A Veja, para fazer uma ironia, disse assim, Laço para a Família. Aí apareceu na Veja dizendo assim, a cena que mais chama a atenção na novela é cena de sexo ou de traição. Ou seja, quando o marido trai a mulher, ou como a mulher trai o marido. Aí eu pergunto, como é que o crente fica a semana toda invocando novela, futebol, torcendo por Vasco, por Flamengo, por Fluminense, sei lá o quê. Aí chega na igreja, quer abrir a boca para adorar o Deus que é santo. Aí você quer que esse Deus santo, porque irmão, eu vou dizer um negócio aqui, que eu estudei um pouco hebraico. A palavra santo para nós é kadosh, para nós. Para Deus é kodesh. Por quê? Porque nós precisamos de Deus para nos santificar. Agora, Deus não, Senhor. Deus não, senhoras e senhores. Deus é santo em si mesmo 3 vezes. Isaías diz que o anjo dizia, santo, bora. É o Senhor, bora de novo, santo, segura um pouco, Kodesh, 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 e Jeová Sabaote, Kodesh, 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 Jeová Sabaote, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Esse Deus santo só aceita a adoração de quem é santificado. Levanta a mão e adora Ele aqui nesta noite. Ô irmão, quando a igreja se santifica e ela busca esse Deus que é santo, milagre acontece. Milagre acontece. Eu vou terminar, eu vou continuar aqui para me terminar. Presta atenção. Atos dos Apóstolos 16, versículo 3, 16 ao 19. Vocês conhecem a história. Paulo e Silas estavam presos porque tinha roubado dinheiro de alguém.
Comprou e não pagou? Ele estava preso por causa de quê? Por causa de pregar por ter pregado prenderam Paulo e Silas. Vamos ser sinceros. Será que o Silas não disse para Paulo, Paulo, eu estou preso aqui, minhas costas queimando aqui de tanta chicotada. Você me colocou numa fria, me chamou para pregar aonde não devia pregar, e por causa de você eu estou nessa fria aqui. Será que Silas falou? Não. Os dois estavam moídos do couro que levou. E olha um para o outro e diz, rapaz, eu estou sentindo uma vontade de adorar. Oh, aleluia! Eu estou sentindo vontade de adorar. Aí quem sabe, Paulo diz para Silas, eu também. Ô Silas, qual o hino que nós vamos cantar? Eu não sei, mas que eu estou com vontade de adorar, estou. Aí Deus olha lá de cima e vê eles dois moídos da pancada, adorando a Deus na mesma hora. O trovão batido do céu, diz a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia, o que aconteceu? Joga lá, meu companheiro, joga lá, Atos 16. Eu acho que é o versículo 28. 16, esse é o versículo 28. Não é o 28 não, eu acho que é o 25. Vamos. 16, vê o verso 25. O verso 25. Aê, bora, leia lá minha gente, bora. Para mim, vamos pensar comigo agora, por favor, vamos pensar comigo agora. Pense comigo, junto comigo agora, preste comigo. Dá a entender que eles não cantaram um hino só não. Pegou, irmãs? Que eles não cantaram só um hino não. Mineiro pegou rápido e comeram queijo. O pessoal que o mineiro come queijo e come pela beirada, já pegou rápido, hein? Pegou rápido, hein? Cadê? Eu duvido, meu irmão, se não tem baiano aqui. Ô, irmão, não estraga a raça, não tenha medo não esconda a sua raça, não. Tem baiano aqui? Irmão, tem baiano até na Bíblia, meu irmão. Vocês estão rindo? Estão rindo, né? Vocês nunca leram na Bíblia, não? Que o profeta chegou num dia num lugar, os meninos gritou, profeta, está todo mundo com fome. O profeta falou, com fome? Faz o munguzá. Aí foram pegar a erva e fizeram o munguzá. Quando bateu o munguzá na barriga, porque estava todo mundo com fome, aí gritou, profeta, tem veneno na panela. O profeta falou o quê? Coloca o quê? Farinha de quem? Dá glória a Deus, crente! Aleluia! Tem farinha na panela? Se tiver farinha na panela, o veneno vai embora. Então, irmão, presta atenção. Eles cantavam. E agora repara o outro verso. Vê o 16. Bora para o 16, para nós terminar. Vara. É o 20? É o 26, vai. Vê lá o que aconteceu, vai. E foram soltos da prisão. Olha para mim, presta atenção agora. Vamos pensar junto comigo agora. O crente adorador, quem está perto dele, a benção respinga. Pegou não. Pegou não. Eu falei numa linguagem que deu para pegar? Deu para pegar? Deu nada. Deu para pegar? Deu. O crente adorador, quem está perto dele, a benção respinga. Porque a Bíblia diz que não foi solto só Paulo e Silas, todos. Cheio, dalamandou, bassadeque. Aleluia! É esta igreja que eu creio. É esta igreja que eu creio. Irmão, esta igreja, irmão, que o camarada entra aleijado de uma perna e quando termina o culto ele pede uma cadeira de roda que acaba de aleijar outra. Não é a igreja que eu conheço. A igreja que eu conheço é uma igreja de poder, é uma igreja de glória, é uma igreja vivada. Aleluia. Está lá o texto. De repente veio um grande terremoto e os alicerces do cárcere moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Significa dizer que a pessoa que é adoradora a Deus,
quem está perto do adorador, a bênção respinga. Aí eu vou terminar, pastor Orlando, dizendo um negócio aqui, que vocês vão se assustar. Eu descobri na Bíblia, não é no seminário não, doutor. Eu dou aula no seminário há 28 anos consecutivos. Quantos anos eu disse? Mas tem coisa que não é no seminário que você aprende. Você aprende no seu quarto. 4 da manhã de joelho. O Espírito vem e te revela. Eu descobri, presta atenção, que o Deus que nós servimos, ele tem intelecto, sensibilidade, vontade e razão. Aí eu dei um nó na cabeça de vocês. Não dá para me explicar as 4 vontades de Deus. Ó, eu descobri que Deus tem sensibilidade. Significa dizer que Deus é sensível. Como é? Por exemplo, pastor Orlando. Se o pastor Orlando, quantos filhos? 3 filhos. Eu não vou falar dos filhos, vou falar da esposa. Ele está com uma reserva de um dinheiro, mas a esposa chega para ele e começa com aquela conversa que mulher tem, e pai, etc, etc, etc. Daqui a pouco ele dá o cartão de crédito ou não dá? Hã? Não faz isso não, viu, minha irmã? Por favor. Faz isso não, entendeu? Deixa o negão de Deus em paz. Eu sei que ela... Mas, irmão, porque o homem é sensível. Eu descobri que Deus também é. Prova, pastor. Bora. Êxodo 3:15. 3:7. Êxodo 3:7. Bora lá, meu irmão. Ó, Êxodo 3:7. Êxodo 3:7. Eu vou terminar aqui agora para mostrar a vocês aqui. Para você aprender essa aqui. Repara esta. Êxodo 3, eu acho que é o verso 7. Vê se é. Êxodo 3:7. Achou? Eu disse que Deus tem o quê? Intelecto, sensibilidade, vontade e razão. Êxodo 3:7. Leia para mim lá, vocês, vai. Porque conheci as suas dores. Olha para mim aqui. Senhoras e senhores, o crente adorador é um crente que adora chorando, sim ou não? O crente adorador, ele adora chorando. E eu descobri que Deus não suporta ver uma lágrima quente de um crente adorador. Pegou não, pegou não, pegou não. Quer ver o mistério? Quer ver o mistério? Por exemplo, Ana, ela era estéril, sim ou não? Ela não tinha condição biológica de ter filho de maneira nenhuma. O marido já tinha perdido as esperanças, porque, afinal de contas, ele já tinha filho com a outra mulher. Como era o nome? Penina. Penina tinha filho, Ana não tinha. Mas Ana não se entregou. Ela era uma adoradora de verdade. Um dia ela entrou num templo ali, olhou para ela e disse, está embriagada. Porque, irmão, tem hora que você não adora cantando, você adora no sentimento, na alma. E Deus conhece o coração do adorador sem precisar falar uma palavra. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. E diz a Bíblia que ela fez um voto, eu acho que é 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Será que é? Vamos ver. 1 Samuel, ou é 2:11? Hã? É 1:11, né? Vê se é 1:11. Bora lá, minha amiga. 1:11. O povo vai se assustar. É esse mesmo. Vai vocês, vai. Segura um pouco. Ela escolheu a benção. Ela disse outra coisa. Eu não quero uma menina, não. Eu não quero uma menina, não. Eu quero um varão. Aleluia. Ela já disse e decretou o que ela queria. Pegou, irmão? Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou vivendo uma fase difícil, pastor. Eu estou com 38 anos. Trabalho na prefeitura de Vitória. Meu marido morreu. Eu já tenho quase 2 anos de viúva. E não arrumo ninguém, pastor. Ora por mim para Deus me dar um homem para esquentar meus pés. Eu disse, tranquilo, minha irmã. Tranquilo. Ela disse para mim, eu sei que o senhor é um homem de Deus. O senhor é um homem de oração.
Então o senhor me ajuda, pastor, que eu estou 2 anos viúva, para Deus me arrumar um companheiro para esquentar meus pés. Eu digo, ó, a sua bênção vai chegar na sua igreja quarta-feira. Ela falou, como, pastor? Eu digo, quarta-feira que vem. Ela é da igreja quadrangular. Eu digo, ela reúne na Praia do Canto. Eu digo, o pastor é meu amigo. Eu tenho um seminário lá na igreja dele. E ele me disse que esse irmão vai pregar lá na igreja que você reúne. Talvez você não está sabendo. Ó, ele ganha mais de 15 mil reais. Ele é aposentado da Petrobras. Viaja o Brasil e o mundo. Ele ama viajar. E ele me disse, quando ele me encontra, ele me beija. Porque ele veio pregando na convenção. Sempre que eu prego na convenção, ele vinha e me beijava. Ele me dava o ósculo santo me beijando. Esse pastor. Aí, ele é judeu, viaja o mundo todo, ele ganha mais de 18 mil reais por mês, que é aposentado da Petrobras, e ele disse que se for branca, ele gosta de leite. Se for morena, ele gosta de café com leite. Se for escurinha, ele gosta de café. Então, não importa a cor, ele quer casar também. Ela foi no salão, na Praia do Canto, se arrumou o cabelo, foi no shopping, comprou um vestido bem bonito e sentou no primeiro banco na igreja na quarta-feira. Quando o pastor começa o culto na quarta-feira, ela está sentada no primeiro banco, vestido novinho, um sapato brilhoso, cabelo feito. Aí o pastor diz, está aqui conosco nessa noite, irmão, que eu convidei. É o único autor da revista, da Harpa Cristã Vivo, nosso irmão Jotinha. Lembram dele? Nosso irmão Jotinha aqui, ele é uma benção, é solteiro ainda, está querendo casar, não sei o que, irmão, ela quase fez o sinal da cruz. Quando terminou o culto, irmão, lá para umas 11 horas ela me ligou, mas ela queria entrar na linha do telefone, para mim, de nervosa que estava. Pastor Gilvan, o senhor foi brincar com o meu sentimento? Eu fui no shopping, comprei vestido, fiz meu cabelo e fui para lá pensando que era... Eu digo, você falou o que comigo? Você falou para mim que queria um homem para esquentar teus pés. Ele serve ou não serve? Ô, minha morena, um homem de 90 anos não serve para esquentar o pé, não? Foi o que ela pediu, falou comigo. Entendeu? Então Ana, meu irmão, Ana, ela soube escolher. Ela disse, eu quero um filho homem. Está lá escrito, continua a leitura, vai. Continua a leitura. Ao Senhor, eu não quero para mim não, eu quero para mim te entregar. Ah, pegou não, irmão, pegou não. Ela não estava pensando nela, ela estava pensando em Deus. Continua a leitura, vai. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha para mim aqui, bota o outro verso, minha irmã, o outro, vai, que eu vou terminar. E sucedeu o quê? Vai. Olha para cá, o adorador, irmão, às vezes não precisa falar com a boca, somente com o coração. E Deus entende o sentimento do coração do crente adorador. Vou repetir nesta noite. Deus entende o sentimento do coração do crente adorador. Eu sei que nesta noite Deus trouxe gente aqui que está precisando de uma bênção da parte de Deus. E Deus me traz aqui nesta noite de domingo para te dizer que mesmo aquele sentimento que você não falou para ninguém, Deus está aqui esta noite para resolver o sentimento do teu coração nesta noite. Levanta a mão e adora a Deus nesta noite comigo. Aleluia. Aí o texto diz que o sacerdote teve ela como embriagada, mas Deus teve ela como uma mulher adoradora. E logo naquele mesmo dia, Samuel ficou. Você sabe da história. Quer ver? Coloca na frente. Eu acho que é o versículo na frente. Eu quero chegar lá. Vou ver se eu acho lá. Não, o outro, vai, o outro. Não, meu senhor. Eu sou uma mulher, bora. Não bebi. Porém tenho derramado a minha alma perante. Olha para mim agora, irmão. Aqui está a verdadeira adoração.
Quando você se derrama perante Deus. Eu vou terminar dizendo Salmo 51, acho que é o verso 17. Eu termino. Salmo 51, 17, eu termino, porque amanhã é dia de branco que vocês falam, né? É dia de branco que vocês falam, que vai trabalhar, que bate o cartão? Amanhã não é feriado não, né? Aí tem um monte de irmão aqui que vai trabalhar, eu entendo. Estou terminando e eu também vou embora para casa. Amanhã eu tenho dentista, né, Noemi? Quantos dentes eu vou arrancar para botar mais dentes no lugar? Quantos mesmo? 5 ou 6, eu acho. Amanhã o dentista já marcou. Eu tenho que levar ela comigo, porque se eu passar mal lá, né? É de Deus. Fala, Jesus. Bora, achou o texto? Salmo 51, 17, vai. Bora, leia vocês, bora, todo mundo. De novo. Vocês leram, mas não pegou atenção. Presta atenção para mim agora. Aquela palavra lá, quebrantar, no hebraico é a palavra daká. Fala comigo, daká. Você sabe o que significa a palavra daká? É despedaçar a vontade própria. É como que você pegasse uma pedra dessa aqui e colocasse no moinho, uma pedra de granito dessa, e colocasse no moinho e virasse pó. Então a palavra quebrantar ali é a palavra daká, despedaçar a vontade própria. O que é que o salmista está dizendo? Que um coração quebrantado, aquele que entra no quarto com um coração quebrantado e contrito, já em lágrima perante Deus. Deus não suporta, Deus levanta do trono. Eu não tenho tempo de falar aqui a vocês mais uma história, mas a Bíblia diz que o profeta Ezequiel chegou na casa de Ezequiel e disse, olha, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverá. Quando Isaías falou isso a Ezequiel, Isaías era um profeta, se ele profetizasse que esse copo de água ia virar ouro, ele terminou de profetizar, virava. Ezequiel sabia que quem estava profetizando para ele não era um profeta de 1,99, era um profeta de Deus. Mas a Bíblia diz que na hora que ele recebeu a profecia, ele não desceu da cama mesmo, ele virou para a parede. E a Bíblia diz que ele ora a Deus, e na oração a Bíblia diz, ele chorou. Chorar ali é quebrantar. Pegou não. Pegaram não. Vou dizer de novo, chorar ali é quebrantar. Significa dizer que Deus é sensível à oração de um crente quebrantado. Fica de pé nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Depois desta mensagem, Deus falou fortemente no meu coração. Tem gente aqui, irmão, que diante desta pandemia, eu sei, seta de todo lado vieram para te atacar. Ô irmão, só não está vendo, irmão. Só não está vendo que Deus está falando aos 4 cantos do mundo. Quem é cego? E o pior cego é aquele que não quer ver, irmão. Eu falei com o coronel Ricardo, que foi comandante de vocês aqui um tempo, está em Colatina, conversei com ele essa semana. Ele falou, pastor Gilvan, só não vê quem não quer ver. Irmão, eu estou tendo contato com gente da Bahia, do sul do país, do norte do país. Irmão, uma situação terrível, irmão. Tem igreja por aí que não conseguiu nem reabrir, porque os crentes sumiu tudo. Tem igreja por aí que não conseguiu nem reabrir. Reabriu, mas não encontrou, os crentes sumiram tudo. Um pastor de Cachoeiro falou para mim, ontem ele falou para mim, que um pastor lá abriu a igreja e foi procurar os crentes dizem, não quero voltar para a igreja não. Um pastor amigo meu, de oração, um homem de Deus, a Noemi conhece, que é o pastor Luiz de Vale Encantado, me ligou que foi visitar um presbítero, uma família do presbítero. O presbítero falou assim, pastor, eu entendi nessa pandemia que a gente não precisa de igreja para servir a Deus não. Um presbítero, e disse, pastor, eu não estou sentindo de voltar para a igreja não. Irmão, eu sei que essa pandemia veio e o diabo utilizou dessa pandemia para esfriar muito o crente. E Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que Ele é a única esperança de solução. E vou dizer mais uma ainda. Olha para mim, como profeta, presta atenção, que eu disse que como tamanho de pregador eu não tenho, jeito de pregador eu não tenho, mas profeta de Deus eu sou. Vocês escutam, até porque está gravando, escuta o que eu vou dizer aqui agora, diante do altar de Deus. Eu não sei, presta atenção, eu não sei, como profeta de Deus, olha para mim, eu não sei o que é que vai vir depois da pandemia.
E só vai suportar o crente que estiver no altar de Deus em oração. O pai da Noemi, da minha esposa, que é meu sogro, está lá com mais de 90 anos. Ele me disse uma época, quando ele era bem novo, ele me disse, eu tinha meus 19 para 20 anos, ele me disse assim, nós caminhando para a sede, eu e ele a pé. Ele falou assim, irmão Gilvan, antes de Jesus vir buscar a igreja, antes dele vir buscar a igreja, ele vai dar uma balançada na figueira para saber quem é quem. Então eu quero lhe convidar nesta noite. Você que está, quem sabe, com problema de enfermidade, alguém da sua casa que esfriou, está passando um momento difícil na sua vida, venha cá à frente, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero interceder a Deus por você nesta noite. Eu quero fazer a oração de Ana. Eu quero fazer a oração, a entrega de Abraão. Quando Abraão foi para o altar, eu quero falar com Deus em seu favor nesta noite. Eu não vim de lá aqui para passear, até porque eu não saio, não tenho esse costume de passear. Eu vim aqui como profeta de Deus, irmão. E Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu não sei, pastor Orlando, o que vai acontecer depois dessa pandemia. Mas uma coisa eu lhe garanto, o Deus que está conosco, irmão, é o Deus que controla todas as coisas. Isaías, no capítulo 6, quando a Bíblia diz que Deus se revela para ele no capítulo 6, quando Deus se revela para ele, Deus se revela sentado num alto e sublime trono. Naquela época que Deus se revelou para Isaías, o trono em Israel estava vazio. Mas quando Deus se revela para Isaías, Deus se revela sentado no trono. Deus estava dizendo a Isaías, aí embaixo, o reino está sem trono, está sem governo, mas aqui em cima não perdi o governo. Deus me traz aqui para dizer que diante dessa crise toda que estamos aí, vivendo aí, Deus tem uma bênção para a sua igreja. Não pegaram, vou repetir. Diante dessa crise toda que estamos vivendo aí, Deus tem uma bênção para a sua igreja, para aqueles que é comprometido com Ele. Aleluia, coloca a mão no coração, por favor, e vamos fazer a oração de entrega. Vamos fazer a oração de entrega, irmão. Eu estou feliz com você. Diante dessa pandemia, você deixou a sua casa, pegou a sua máscara, mas veio adorar a Deus. Deus está alegre com a sua atitude. O irmão Jackson e a família veio. Vocês pegaram a máscara, mas vieram. Deus me traz aqui para dizer para você que diante dessa crise toda, que o Brasil e o mundo está curvado diante da pandemia, mas Deus tem uma bênção especial para o seu povo, para aqueles que se comprometem com Ele, porque Deus só se compromete para quem se compromete com Ele e com a sua palavra. Coloca a mão no coração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, eu quero lhe pedir, Senhor, uma bênção em favor desse irmão que creu na tua palavra. Meu Deus, eu não sei qual é a bênção que ele e ela está precisando da parte do Senhor, mas a tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 51, que o Senhor se compadece do coração quebrantado. Salmo Senhor 51, 17. Tu és o médico por excelência do corpo e da alma. Portanto, o Senhor coloca a tua mão abençoada sobre estas vidas agora. A tua palavra diz que a bênção do Senhor é ela que nos enriquece e não acrescenta dor. Meu Deus, coloca a tua bênção sobre estas famílias agora. Abençoa o ministério aqui de Interlago, a mocidade, os músicos da tua igreja, as irmãs do círculo de oração, os jovens. Guarda a tua igreja aqui neste lugar, o teu servo profeta desta casa, o teu servo pastor Orlando, a sua família, Senhor. Meu Deus, joga por terra toda a enfermidade e dá saúde ao teu povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Diga comigo, a vitória é nossa. Mais alto, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não pode pegar na mão, mas diga para o irmão, a vitória é nossa em nome de Jesus.